Olá, pessoal, tudo bem com você? Aqui tudo bem, graças a Deus. Eu vou falar com você um pouquinho do meu livro. Esse livro meu chama-se Cicatrizes de Esperança. Por conta da minha infância, onde eu tive dificuldade de liberar perdão pelo que me fizeram. Eu fui abusada sexualmente, né? Sofri muito com isso e não, eu tinha facilidade para liberar perdão, mas eu era uma pessoa muito doída e ainda às vezes o inimigo tenta me pegar nessa área. Ele usa pessoas às vezes que falam coisas que na hora ali aquilo me fere, mas eu aprendi a tratar com isso. Eu aprendi a liberar perdão na hora. Eu aprendi a clamar a Deus por mim. Inclusive eu quero ler um versículo da palavra que fala, olha que lindo, ó. Eu vou ler, mas depois eu vou continuar o comentário que eu quero fazer. Salmo 121. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor te protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a tua saída e a tua chegada, desde agora para sempre. Essa semana eu tive que recorrer a esse salmo, porque eu fiquei doída. Gente, do nada. Eu acho que do nada não. O inimigo, ele lança uma isca, você cai. Ele lança duas e você cai de novo. Ele lança três e você cai de novo. São mentiras que ele construiu na sua mente desde a sua infância. E isso vai sempre te pegar. Só que quando você faz um longo trabalho espiritual, que Deus vai te libertando, você vai cada vez mais ficando longe de tudo isso e isso te fere menos, né? Mas infelizmente existem pessoas que são usadas por Satanás, me perdoe, mas é verdade, palavras que saem da boca de algumas pessoas que saem para te ferir. Às vezes não é nada com você, mas aquilo te pega de frente e o inimigo consegue trabalhar aquilo em você. Isso eu tô falando, gente, para pessoas que precisaram e precisam ser curadas, como eu. Eu tive que ser curada. Só que de vez em quando o inimigo traz uns lembretes e eu, muito bobinha, às vezes caio. E essa semana não foi diferente, não. Eu tive uma luta espiritual, a minha alma doía e aí eu não conseguia voltar ao normal. Até que o Espírito Santo faz a obra, né? Nosso grande amigo Espírito Santo, que está aqui para todos os momentos. Ele trabalha a nosso favor, né? Então, esse salmo, quando você está no desespero, seja qual for a área da sua vida, você eleva os seus olhos para o monte, porque é de lá que vem o teu socorro. Socorro bem presente na hora da angústia. Tá? Então, não deixa, gente, não deixa o inimigo ferir você. E é por isso que eu quero falar sobre o meu livro. Eu já começo falando sobre ele. Esse livro chama Cicatrizes de Esperança, como eu já disse. E por que Cicatrizes de Esperança? Porque há uma esperança para aquele que está em Cristo Jesus. Há uma esperança para aquele que ainda não conhece Jesus, mas pode conhecer, porque ele é bom em todo o tempo. Eu quero falar sobre perdão, gente, é muito complicado. Por quê? Porque só quem tá ferido sabe o tamanho da dor. Só quem tá ferido sabe o que realmente precisa ser tratado. Um dia eu estava, isso já tem muitos anos, eu tinha meu filho ainda pequeno, né? E eu tava cheia de problemas, porque ele tinha problemas de saúde. A gente passou muitos anos indo pro Boldrini, depois pra Unicamp, e isso me deixou assim muito vulnerável, vamos dizer assim, porque eu ainda era forte, porque quantas vezes eu não ajudei a cuidar de pacientes no hospital, até banho numa senhora, uma vez eu tive que dar, porque a turma dava banho nela, mas o cabelo dela ninguém lavava. E eu olhava para aquele cabelinho todo assim, aí eu lavei, ela tinha um atráqueo, e eu tive que lavar com muito cuidado. Eu lavei o cabelo dela, eu fiz uma trança nela, e a gente tinha que ficar naquele mesmo quarto, meu filho ainda era muito pequeno,
E foi assim, eu tive assim, quantas vezes eu dentro do Boldrini, eu tinha que ser mais forte do que aquelas mães, porque o problema do meu filho era hemato, mas ali no Boldrini tem muita criança com câncer às vezes até terminal. E eu tinha que ser mais forte do que aquele povo que estava ali. E eu acolhia aquelas mães, eu brincava com as crianças. Eu falo que foi um tempo de aprendizado, crescimento, porque ali você vê a dor do próximo e você às vezes não consegue fazer nada a não ser o seu olhar de misericórdia, o seu olhar de amor, uma oração, um lanchinho que você compra para a mãe que está com fome, sabe? Eu não sei como tá lá hoje, mas antigamente às vezes as mães iam para lá sem comer nada. Quantas vezes eu não vi relatos de mãe ali que o esposo largou porque tinha que morar em Campinas e era de outra cidade. Gente, então a vida não é fácil para ninguém. Às vezes quando eu quero reclamar eu fico até com vergonha porque eu sei que o passado que eu vivi foi muito tenebroso. Hoje eu vivo assim, eu tenho um oásis hoje, eu tenho assim uma paz hoje que eu não tinha. Eu tinha, mas era uma guerra, gente, era uma guerra. Só Deus sabe o quanto foi. E aí um dia o Espírito Santo falou para mim assim: "Filha, eu vou restaurar a sua personalidade. Por conta do abuso sexual que eu sofri, o Espírito Santo falou para mim que ele precisava restaurar, porque quando eu sofri esse abuso eu era criança e isso atingiu muito a minha vida pessoal, muito pro resto da minha vida. Mas hoje eu aprendi a lidar com tudo isso. Eu liberei perdão, houve cura, libertação. Por isso eu escrevo esse livro. Esse livro fala sobre como nós precisamos ser livres. O perdão não se trata do que te feriu, se trata de você. Porque quando você perdoa alguém, quando você libera perdão para alguém, você para de pensar naquela pessoa, você para de trazer aquela pessoa para o seu dia a dia. Mas na minha vida eu fui mais além. Eu quis que a pessoa se retratasse comigo para que ela também fosse perdoada, e Deus já perdoou. Houve assim um momento de cura no meio da minha família, cura física, eu vi cura, eu vi milagre a olho nu, e tudo isso eu retrato nesse livro que eu falo dele, né? Mas essa semana eu fui pega de surpresa, eu deixei a minha alma gritar, porque nós somos corpo, alma e espírito, né? Então começou a doer a alma e eu chorei muito. Eu tive um final de semana cheio de lágrimas, até que o Espírito Santo me restaurou. Porque a palavra de Deus, por que eu gosto de ler sempre um texto da palavra? Porque a palavra de Deus, ela trata conosco. A palavra de Deus nos lava, a palavra de Deus nos purifica, a palavra de Deus nos traz ânimo, a palavra de Deus traz vitória, a palavra de Deus te dá esperança. Então é isso. A palavra de Deus é lugar de novos começos mesmo, porque é ela que vai mudar seu jeito de pensar, seu jeito de agir, seu jeito de ver. Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Ele está à direita do nosso Pai, que é o Deus Todo-Poderoso que criou o céu e a terra. A nossa identidade está no Pai, não está no homem. Entende, irmãos? Então busque ao Senhor de todo o seu coração. Não deixa que o inimigo venha fazer ninho na sua mente. Ele pode tentar, mas se você deixar, ele continua. No sábado eu ia gravar, eu não consegui gravar porque eu tava com a cara toda inchada, não tinha condições de gravar. E eu tô gravando hoje, na segunda-feira, para dizer para você que Jesus ama você, que nós nos importamos com você. Eu me importo com você. Agora, cuidado com pessoas que às vezes vêm para perto, usada pelo inimigo para te ferir, trazendo palavrinhas bestas ou tendo atitudes insuportáveis que vai doer a sua alma. Cuidado com essas pessoas. E quando elas se aproximarem de você, vigia. Quando nós vigiamos, né? Jesus sempre deixou esse recado para nós: orai e vigiai. Não adianta você só orar, você tem que vigiar, porque quando você vigia, o inimigo não te pega despercebido, não te pega dormindo, ele não te pega na fraqueza. Você me entende? O Senhor quer cuidar do seu coração, o Senhor quer cuidar da sua alma, o Senhor quer cuidar do teu espírito. Deixa Deus tocar o seu coração, deixa Deus tocar você.
Não deixe que o inimigo venha fazer morada no seu coração. Libera perdão mesmo para aqueles que te feriram, para aqueles que te magoaram. Hoje está muito difícil, porque se você entra na internet, você vai ver quantas coisas, ou se você liga a televisão, quanta maldade o negócio está proliferando. Por quê? Porque o povo tem deixado de obedecer a Deus, o povo tem deixado de querer comer da palavra de Deus, o povo tem abandonado a Bíblia. Tem gente que nunca abriu uma. Gente, isso é muito sério. O Jesus está voltando. As profecias estão se cumprindo. Cada dia mais nós estamos no afunilamento. Jesus está voltando. Olha, isso é como no tempo de Noé. A gente fala e as pessoas não ouvem. Mas nós precisamos ouvir Deus, nós precisamos ouvir da palavra dele, nós precisamos entender o propósito que ele tem para nós. Você não nasceu do acaso, você não nasceu de um... Não! Você é importante para Deus. Salmo 139 fala muito sobre isso. Ele fala que ele nos contemplou desde no ventre da nossa mãe. Não importa como você foi gerado. O importa é que Deus estava com você desde o momento que você foi fecundado. Porque a vida para Ele é importante. A sua vida é importante para Ele. Então deixa Deus cuidar do seu coração. Deixa Deus cuidar da sua alma. Deixa Deus tratar você de perto. E aqueles que te ferem é porque eles não foram tratados ainda. Tem religioso, tá cheio de religiosos, pessoas que estão dentro da palavra, dentro da igreja, ouvindo a palavra todos os dias junto com você, às vezes. Mas eles não estão entendendo o que o Espírito Santo está falando. Por quê? Porque é religioso, ele não é espiritual. Nós temos que ser espiritual. Se nós não formos espirituais, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Porque quem trata conosco é o Espírito Santo. Ele é Espírito, ele vai tratar com o teu Espírito. Como que ele vai falar com você se você não for espiritual? Você vai ouvir e vai esquecer. Vai passar. Aí se você não deixa Deus tratar de você... Eu tô falando de mulheres da minha idade pra frente, gente. Eu não tô falando de criança, não. Eu não tô falando de adolescente, não. De jovem, não. Eu tô falando de mulheres idosas. Eu sou uma idosa, eu tenho 63 anos. Eu tô falando de mulheres da minha idade que estão passando por coisas de religiosidade, acha que está bem na palavra de Deus, mas não tá. E o inimigo usa a boca dessas pessoas para te afrontar. Porque quando não é cristão, quando não foi tratado pela palavra, você releva. Mas quando é um cristão, gente, é triste demais. Já vem com palavras prontas para te ferir. Acha que é seu amigo. Amigo é aquele que olha nos teus olhos e fala para você o que ele acha de você. Não importa o quanto que vai doer. Mas você sabe que ele está preocupado com você. Não é verdade? Então eu tenho uma boa notícia. Jesus é teu amigo. O Espírito Santo é teu amigo. O Pai Celestial é o teu Pai. Jesus comprou você com preço de sangue e nos deixou o Espírito Santo, o Consolador, para cuidar de nós, para nos tratar, para nos libertar de nós mesmos. A maior libertação é de nós mesmos. Entende o que eu estou te dizendo? É isso que eu queria te falar. Pai querido, visita essa pessoa que acabou de ouvir essa mensagem. Toque o coração dela, Pai. Trabalhe no coração dela. Liberte ela dela mesma, Senhor. Lava com teu sangue. Purifica, Senhor. Perdoa os pecados. Em nome de Jesus. A palavra fala, Senhor, que não somos nós que convencemos o nosso próximo do pecado, mas quem convence é o Espírito Santo. O meu trabalho é vir aqui e anunciar o Evangelho. O teu trabalho é ouvir o Espírito Santo, se entregar para Jesus e deixar Jesus trabalhar no seu coração. A Trindade trabalhar no seu coração. Porque nós precisamos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sem Ele nada somos, sem Ele nada podemos fazer. E se você está na igreja, olhe para você, olhe como você está. Se Deus quer te tratar, deixa. Se Deus quer te libertar, deixa. Aceitar Jesus é um processo, gente. A gente aceita, tem a salvação, mas o processo de cura e libertação depende de cada um de nós. Ou vamos querer ser libertos, ou vamos ficar errantes o resto das nossas vidas. Eu me sinto, gente, como a capa desse livro, olha, assim, livre. Porque antes eu tinha uma algema na minha mão que me prendia ao opressor.
Porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, e sim contra os príncipes e potestades nas regiões celestiais. É ele que nos prende. Ele pode usar o ser humano para te ferir, mas quem te fere é ele. Porque se ele ferir você, já era. Entende? Se levanta, não deixe que o inimigo venha a ferir a sua alma, o teu espírito. E quando ele te ferir, levanta seus olhos para o alto, de onde vem o teu socorro. Socorro bem presente em todas as áreas. Se você estiver passando alguma dificuldade, busque o Senhor e Ele fará muito mais do que você pensa. E se Ele não fizer na hora, Ele vai fazer ao longo da vida. Por quê? Porque às vezes Ele quer nos tratar. Às vezes Ele não vai te dar uma Ferrari se você não tem condições de pilotar nenhum Fusca. Então se prepare para Deus fazer em você aquilo que Ele quer fazer. Em nome de Jesus. É assim que eu termino e eu deixo um abraço para você, que você tenha uma semana maravilhosa. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Um beijo, fica com Deus.